Considerado um dos maiores desastres da história, Chernobyl transformou-se completamente nas regras de sobrevivência. A radiação alterou profundamente a fauna da região, onde criaturas inusitadas, algumas inimagináveis, habitam o território da zona de exclusão. Entre andorinhas com mutações genéticas e bactérias adaptadas ao ambiente radioativo, a natureza encontrada formas de continuar, ainda que de maneira surpreendente. Forasteiro, se inscreva no canal e deixe seu like para nos ajudar a crescer ainda mais. É graças a vocês que chegamos até aqui. Escreva sua opinião nos comentários. Eu quero muito saber o que você acha sobre isso. Ratos do campo. Entre os pequenos habitantes da zona de exclusão estão os ratos do campo, ou ratazanas, adoráveis roedores, que poderiam facilmente ser personagens de um filme infantil. Porém, na realidade, eles enfrentam um destino sombrio. Sua dieta, composta principalmente de cogumelos, os torna vulneráveis. Muitos cogumelos da região têm alta capacidade de absorção de radiação, funcionando como verdadeiras esponjas. O resultado? Esses pequenos roedores apresentam sinais preocupantes. Suas populações são menos férteis, estão em declínio, e muitos desenvolvem cataratas em uma taxa anormalmente alta. Esses sintomas são um reflexo direto do impacto da radiação, que penetra profundamente na cadeia alimentar. Lobos mutantes. No meio das florestas sombrias de Chernobyl, os lobos não apenas sobreviveram, eles evoluíram. E mais, essas mutações podem carregar um segredo valioso para a ciência. Pesquisadores da Universidade de Princeton descobriram que os lobos da região apresentam sistemas imunológicos alterados, potencialmente tornando-os mais resistentes ao câncer. Exames de sangue revelaram adaptações únicas em seu DNA, permitindo que tolerassem os altos níveis de radiação do ambiente. Essa descoberta é surpreendente. O território que deveria ter eliminado essas criaturas parece tê-las transformadas em algo extraordinário. Os cientistas acreditam que essas adaptações genéticas podem fornecer pistas para o combate ao câncer em humanos, dando um novo significado à relação entre radiação e evolução. Andorinhas mutantes. Outro exemplo são as andorinhas que voam pelas ruínas de Chernobyl. Mais do que os sobreviventes de um desastre nuclear, eles são portadores de uma ciência biológica que desafia a lógica. Dentro de seus corpos, pesquisadores encontraram bactérias que desenvolveram resistência excepcional à radiação. Esses micro-organismos, expostos a gerações de estresse radioativo, se adaptaram de forma extraordinária. Em vez de apenas sobreviverem, essas bactérias prosperam em ambientes de alta radiação, transformando uma força destrutiva outra coisa. Para os cientistas, esses caroneiros microscópicos representam uma evolução acelerada. As implicações vão além de Chernobyl. Esses micro-organismos podem oferecer um modelo de como a vida poderia evoluir em ambientes radioativos, seja na Terra ou em outros planetas. Esse fenômeno nos dá pistas valiosas sobre como espécies se adaptaram e sobreviveram diante de adversidades. O lince eurasiano. O lince eurasiano, outrora considerado extinto em grande parte da Europa, fez um retorno surpreendente na zona de exclusão de Chernobyl. Com o desaparecimento dos humanos, esses felinos reconquistaram seu território, prosperando nas florestas irradiadas. Embora os níveis exatos de radiação que carregam ainda sejam incertos, os cientistas estimam que ainda sejam altos. Atualmente, centenas desses predadores vagam pela área, provando que estão longe da extinção, que antes parecia eminente. Chernobyl, de forma inesperada, revelou a resiliência da natureza e sua capacidade de se recuperar de formas que antes eram impossíveis. Para o lince, a zona tornou-se um santuário radioativo, um reino onde a presença humana já não é mais viável. Javalis radioativos. Já os javalis selvagens de Chernobyl oferecem um cenário mais perturbador. Esses animais estão se espalhando para além da zona de exclusão, levando consigo o legado radioativo do desastre. A aparência deles pode parecer saída de um filme de zumbis, e seu impacto é alarmante. Javalis radioativos
frequentemente se misturam com outros não contaminados e, eventualmente, acabam como alimento. Em 2017, testes na Alemanha revelaram que cerca de 1/3 dos javalis selvagens apresentavam níveis de radiação perigosos para o consumo. Isso ocorre devido à dieta desses animais, rica em cogumelos radioativos, que absorvem grandes quantidades de radiação do solo. A mobilidade desses javalis garante que os efeitos de Chernobyl continuem a ultrapassar as fronteiras da zona, transformando uma simples caçada em um encontro potencial. Essa realidade evidencia como o impacto de Chernobyl persiste, espalhando-se não apenas pela fauna local, mas também atingindo outras regiões e chamando a atenção para as águias de cauda branca. As águias de cauda branca estão fazendo um retorno impressionante na zona de exclusão de Chernobyl. Antes ameaçadas de extinção em grande parte da Europa, essas aves agora reinam nas florestas irradiadas, empoleiradas em torres de vigia abandonadas. Embora o crescimento de sua população seja animador, as águias não estão imunes aos efeitos da radiação. Pesquisadores observaram tumores, deformidades nos bicos e taxas de fertilidade reduzidas em algumas espécies de pássaros da área, incluindo as águias. Apesar desses desafios, eles continuam a prosperar, adaptando-se a um ambiente sem interferência humana, mas ainda repleto de perigos invisíveis. Aranhas mutantes. Agora, um cenário digno de pesadelos: as aranhas mutantes da Floresta Vermelha. As teias dessas criaturas não apenas exibem padrões estranhos e caóticos, mas também são radioativas, impregnadas com partículas acumuladas no ambiente ao longo de décadas. Essas armadilhas bizarras brilham como um reflexo sombrio do impacto da radiação. As aranhas e suas presas vivem e morrem nesses laços tóxicos, criando um ciclo contínuo de contaminação. Essas teias, com sua aparência perturbadora e natureza radioativa, são uma ilustração clara de como a radiação se infiltrou até menores nos detalhes da vida na zona de exclusão, moldando até os comportamentos mais simples da fauna. Chernobyl não apenas alterou a paisagem, mas também transformou os próprios fundamentos da existência animal, deixando um legado ao mesmo tempo fascinante e assustador. O bisão de Chernobyl. O majestoso bisão, que pode pesar impressionantes 900 quilos, é um símbolo vivo tanto da resiliência quanto das vulnerabilidades da natureza na zona de exclusão de Chernobyl. Esses gigantes herbívoros se alimentam de vegetação contaminada, ingerindo partículas radioativas como césio-137 e estrôncio-90 que permanecem no ecossistema. Embora seu tamanho e força os tornem quase invencíveis para predadores naturais, a radiação deixa marcas invisíveis em sua saúde. Pesquisadores levantaram preocupações sobre os efeitos de longo prazo, como mutações genéticas, sistemas imunológicos enfraquecidos e uma expectativa de vida reduzida. Além disso, o bisão desempenha um papel inesperado na redistribuição da contaminação, espalhando partículas radioativas enquanto se desloca. Apesar dos riscos, esses gigantes encontraram um tipo incomum de refúgio na zona de exclusão, um deserto livre da presença humana. Suas populações estão crescendo, e os cientistas monitoram cuidadosamente seu progresso, admirados pela maneira como uma das espécies mais raras da Europa conseguiu se adaptar a um dos lugares mais mortais da Terra. Invertebrados. A batalha invisível pela sobrevivência. Entre os menores habitantes da zona de exclusão de Chernobyl estão os invertebrados, como abelhas, borboletas e gafanhotos, que enfrentam enormes desafios em áreas de alta radiação. O solo contaminado, saturado por isótopos como césio-137 e estrôncio-90, interfere na capacidade dessas criaturas de produzir ovos viáveis. Essa queda populacional dos invertebrados desencadeou um efeito dominado na cadeia alimentar, afetando aves, pequenos mamíferos e outros organismos que deles dependem para a sobrevivência. O declínio dessas criaturas minúsculas é um lembrete contundente de que os impactos mais devastadores da radiação ocorrem frequentemente com as menores criaturas do ecossistema, reverberando por todos os lados. Fungos. Vida no coração radioativo de Chernobyl. Encerramos nossa lista com um dos organismos mais fascinantes da zona de exclusão:
os fungos. Para explorar essa história, precisamos ir direto ao coração do desastre, às profundezas do reator destruído, onde tudo começou. É nas ruínas do núcleo do reator que fungos negros, como Cryptococcus neoformans e Cladosporium, não param de evoluir e proliferar. O que torna esses fungos verdadeiramente extraordinários é sua habilidade de não apenas sobreviver à radiação, mas de utilizá-la como fonte de energia. Esses organismos contêm melanina, um pigmento que absorve a radiação ionizante e converte em energia química. Um processo semelhante à fotossíntese, em que as plantas utilizam a luz solar. Essa capacidade única, conhecida como tropismo radioativo, é um marco impressionante da adaptação biológica. Os fungos de Chernobyl levantam questões fascinantes sobre como a vida pode evoluir e se adaptar a condições extremas, seja na Terra ou em ambientes extraterrestres. Eles representam um exemplo notável de como a natureza encontra formas de resistir e até prosperar diante do pior dos cenários. E com isso, ficamos por aqui. Deixe seu like e se inscreva no canal. Qual sua opinião sobre o assunto? Aguardo seu comentário. Obrigado por assistir, Forasteiro, e volte sempre. Aqui o mistério nunca se dissolve.